O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Bom dia, meninas! Vamos esperando as demais realezas irem entrando para nós começarmos mais uma live devocional do nosso segundo dia do desafio 7 dias no jardim. Vão aí preparando o coração de vocês, para vocês receberem, para Deus falar a cada uma de vocês, assim como Ele falou conosco ontem. Bom dia, meninas! E aí, meninas, como que amanheceu na cidade de vocês? Primeiramente a todos, bom dia, né? Como vocês estão? Por aqui amanheceu tão friozinho que a vontade é ficar na cama, né? Mas a gente levanta para passar esse tempo com Deus, vence as nossas dificuldades, as limitações, como a preguiça, né? Hoje tá um dia tão frio, feriado, dá vontade de ficar deitada até mais tarde, curtindo o friozinho, mas aqui estamos nós para cumprir o nosso desafio, né? Para fazer mais um dia do nosso desafio 7 dias no jardim. Ontem fiquei muito feliz que nós recebemos muitas pessoas, muitas meninas, homens também apareceram na live, muita gente entrou, foi muito bacana. Foi um tempo muito precioso de comunhão e nós discutimos sobre um tema muito importante que é a respeito da paternidade divina, né? Ontem nós não só entendemos quem Deus é, mas também pudemos entender um pouquinho de quem nós somos nele e também fomos incentivadas a nos libertar de tudo aquilo que tem nos impedido de receber a paternidade divina, né? Muitas vezes nós ouvimos tanto que nós somos filhas de Deus, que Deus nos ama como filhas, mas nós não vivemos como filhas, nós não conseguimos receber esse amor de filhos. E ontem foi um dia para quebrar as correntes que nos impediam de viver esse amor, de nos portar como filhas, de entender que nós somos dignas de receber esse amor, né? Que mesmo assim, na nossa pequenez, o Senhor escolheu nos amar dessa maneira, né? Mesmo nós não sendo dignas, o Senhor escolheu nos amar assim. Porque não há nada em nós digno do amor dele, mas ainda assim, ele nos ama e ele nos coloca valor, né? Nos atribui valor. Então ontem foi muito bacana a gente refletir sobre isso e nos nossos grupos eu recebi vários testemunhos de meninas que sentiram a importância daquele devocional, que também se abriram para essa verdade, que reconheceram que elas estavam precisando voltar a sentir esse amor. Algumas nunca tinham sentido esse amor de filhas ainda, o amor do pai, né, por elas, e elas puderam sentir ontem. Então isso foi maravilhoso. E nós já começamos a colher os frutos desse desafio. Eu espero que as próximas lives abençoem outras vidas também, que possa falar ao coração de outras pessoas também e que cada uma de vocês possa colher o fruto por estar se propondo a fazer esse desafio, por estar se propondo a estar mais na presença do Senhor, a buscar mais dele, a passar mais tempo com ele, amém? Então vamos dar início à nossa reflexão de hoje? Hoje nós também vamos conversar sobre algo muito importante que às vezes acaba ficando despercebido em meio à nossa jornada, né? Algo que o Pai tem para nos dar, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa que Ele pode nos dar. Então eu quero te convidar a começar a refletir, começar a fazer o seu devocional hoje comigo, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos começar com uma oração. Eu vou orar de olho aberto, só para manter o celular direitinho. Ontem ele fugiu, fechou a tela, então só para eu poder vigiar, tá bom? Então não me estranhe aí orando de olho aberto. Mas vamos lá, em atitude de oração, abra o seu coração para falar com o Pai. Lembre-se que você é filha e que você pode se achegar a Ele como essa filha e que o Pai te escuta em todo momento. Senhor Deus e amado Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor, neste momento, para Te entregar esse momento devocional. Nós Te convidamos, Senhor, para estar aqui conosco, através da figura do Espírito Santo. Abra, Senhor, os nossos corações
para receber da tua palavra. Faça dos nossos corações uma terra fértil, onde a sua palavra não só seja semeada, mas ela possa produzir raízes, possa crescer e produzir frutos em nós. Prepara, Pai, cada uma das meninas que estarão aqui, cada uma das mulheres, cada pessoa que entrar nessa live hoje, que elas possam receber da tua presença, que elas possam ter o coração de cada umazinha delas aberto para receber da tua palavra. Que o Senhor fale com cada uma de nós de maneira individual. O Senhor sabe o que cada uma delas precisa. O Senhor sabe o que cada uma delas precisa ser lembrada nesta manhã. Por isso eu peço, Senhor, esteja aqui conosco. Me use como um canal para compartilhar na vida dessas irmãs, mas também as use para receber e também para compartilhar na minha vida e na vida de outras irmãs também. Abençoe cada pessoa que adentrar a essa live, ó Pai. Que a tua presença seja real aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, vamos começar o nosso devocional. Lembrando que eu estou usando o e-book devocional que eu preparei para o desafio 7 dias no jardim, tá bom? Todo mundo que entrou nos grupos do desafio recebeu esse e-book e eu vou fazer com vocês hoje o devocional do e-book. Depois você pode estar baixando o e-book se você ainda não baixou, se está lá no grupo mas ainda não baixou, baixa o e-book, faz a sua leitura também para você poder receber de toda a unção que tem nesses textos. Todos os textos foram preparados com muito carinho, com muito amor para abençoar a sua vida. Então depois tire um tempinho para você fazer a sua leitura também e para deixar que o Senhor continue falando ao seu coração a respeito do que nós vamos discutir aqui hoje, tá bom? E o título do nosso devocional hoje, o tema, que eu quero refletir com vocês hoje, é que o coração da filha deve ansiar pela presença do Pai. E para nós começarmos a nossa reflexão, eu quero ler com você uma passagem que se encontra lá no Salmo 63, do verso 1 ao verso 5. Se você ainda não pegou sua Bíblia, depois você pega, tá bom? E marca lá, faz as suas anotações lá na Bíblia para você não esquecer o que nós vamos discutir aqui hoje. A palavra do Senhor diz assim: Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Amém. Esse versículo, esse salmo, na verdade, é um salmo lindíssimo. Um texto lindo escrito pelo rei Davi. E se você nunca leu esse salmo por inteiro, eu te aconselho a ler ele depois. Fica aí como uma meta, um desafio para hoje, você fazer a leitura desse salmo aí depois. E por que esse salmo é importante? E por que esse salmo é especial para nós? Nesse salmo nós vemos, e por que ele tem tudo a ver com o que nós vamos discutir hoje, né? Nesse salmo nós vemos o grande rei Davi dizendo a Deus que ele anseia o Senhor com todo o seu coração. Que ele deseja tanto a presença do Senhor, como se ele desejasse, sabe, o mais sublime dos jantares, a mais sublime das refeições. Davi está expressando para Deus o quanto ele deseja estar na sua presença, o quanto ele deseja experimentar mais da proximidade do Senhor, mais da bênção do Senhor, mais da presença do Senhor. E é muito interessante quando nós observamos toda a trajetória de vida de Davi, né? Quando nós estudamos e acompanhamos a vida de Davi, nós não observamos ele falando isso apenas da boca para fora. Nós vemos Davi vivendo em prol desse anseio, desse desejo. Quando nós estudamos Davi, nós vemos que Davi amava estar na presença do Senhor. Ele escreveu vários salmos, onde ele dizia o quanto ele desejava estar no santuário de Deus, na casa de Deus, o quanto ele desejava estar em comunhão com outros irmãos. E Davi estava sempre buscando a presença de Deus. E olha que para Davi não foi fácil buscar essa presença. Você deve ter se lembrado que Davi, você deve se lembrar que Davi é aquele que lutou com o gigante, com Golias e venceu Golias. Davi tinha uma grande promessa sobre a vida dele, que era a de viver como um futuro rei de Israel. Mas até o cumprir-se dessa promessa, Davi passou muitos perrengues. Davi se tornou um inimigo diante do rei Saul,
que era o atual rei de Israel, um rei que não queria abandonar a sua coroa, que queria se manter no poder, mesmo quando Deus o havia tirado do poder. Davi foi perseguido por Saul durante anos, tendo que viver em cavernas, tendo que se esconder, tendo que formar um grupo de guerreiros para que ele pudesse lutar, se proteger e proteger aqueles que andavam com ele também. Davi passou por muitos dias maus, e mesmo quando ele se tornou o rei, que ele estava, né, em todo esplendor, em toda glória, como o rei de Israel, ele também enfrentou dias maus. Ele foi traído pelo próprio filho Absalão, que quis roubar o trono do pai. Davi teve que fugir, já velho, do reino de Israel, para poder se proteger do filho. Então a vida de Davi foi marcada por grandes altos e baixos, por muitas dificuldades, mas em todo momento nós vemos Davi clamando pela presença de Deus, clamando por viver um relacionamento mais íntimo com Deus. E é claro que Davi não foi uma pessoa perfeita. Você deve se lembrar muito bem que Davi teve um caso com uma mulher casada, matou o marido da mulher, né? Para poder ficar com a mulher, porque a mulher estava grávida, se engravidou dele. Então Davi fez coisas ruins, fez coisas pecaminosas, assim como qualquer uma de nós. Mas ainda assim, Davi foi chamado por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? O que Davi tinha de especial? Davi tinha um coração que ansiava pela presença de Deus. E mais do que isso, né? Não só ansiava pela presença, como ele tinha um coração que era corrigível, um coração que se arrependia. Davi cometia os seus erros, cometia os seus pecados, mas ainda assim ele se arrependia de verdade e não voltava a cometer aquele erro de novo. E é justamente por isso que ele tinha um coração que era, assim, um coração como o do Senhor, um coração ao qual o Senhor era apaixonado, porque Davi tinha essa comunhão com Deus. E hoje eu quero te convidar a ter esse anseio também, a ter esse desejo também. E é justamente sobre esse anseio pela presença do Pai, esse desejo por estar na presença, por receber da presença, que eu quero te incentivar a ter hoje. E para nós começarmos a entender isso, e entender por que nós precisamos ter esse anseio, como esse anseio é bom para nós, eu quero voltar com você a algumas questões muito importantes que têm a ver com a nossa origem, com o nosso propósito. Você já se perguntou por que você foi criada? Por que a Aline, a Ingrid, a Adriana e todas as demais realezas que estão aqui foram criadas? Por que vocês nasceram? O que Deus tinha em mente quando Ele criou Adão e Eva? Por que Ele os fez? Quando o Senhor criou a humanidade, Ele traçou direitinho os porquês por trás da sua criação e os paraquês. Ele sabia para o que Ele estava projetando o homem. E na Bíblia nós encontramos lá em Efésios 1:1 que todos nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Mas nós não fomos criados apenas para louvar e engrandecer ao Senhor. O Senhor não criou o homem apenas para louvar a Ele, para engrandecê-lo, né? Para mostrar a sua obra, né? Através de nós. Mas também nos criou para viver um relacionamento com Ele. O Senhor, desde o princípio da humanidade, né? Desde lá dos dias no Jardim do Éden, nos projetou para viver um relacionamento com Ele. E desde o princípio nós observamos o cuidado de Deus e essa intencionalidade de Deus em nos criar para viver esse relacionamento. Nós percebemos que o Senhor queria viver esse relacionamento íntimo com o homem desde a humanidade, mesmo sem nós precisarmos. Quem somos nós, né, para viver um relacionamento com o Criador do universo? O que há em nós de bom para viver um relacionamento com Ele? Não há nada. Mas ainda assim o Senhor escolheu se relacionar com seres tão pequenos, tão frágeis, tão limitados como eu e você. Seres que sequer suportam contemplar a glória de Deus, né? Pense aí em Moisés. Moisés desejava ver a face de Deus. Moisés desejava ver a Deus. Mas o Senhor permitiu que Moisés visse pelo menos um pouquinho dele. Visse somente as costas. E ainda assim Moisés teve que ficar escondido atrás de umas pedras. Porque se Moisés contemplasse o Senhor face a face, Moisés cairia morto. Então não há nada em nós, sabe, digno e grande o suficiente de conhecer a Deus. Mas ainda assim, Ele nos chamou para viver um relacionamento. E nós percebemos a intencionalidade, o cuidado de Deus desde lá do princípio. Quando o Senhor criou o primeiro homem, criou Adão, o Senhor o formou com as suas próprias mãos, né? O Senhor o formou. Ele escolheu o pó da terra para formar o homem. O Senhor soprou no homem o fôlego da vida. O Senhor não disse apenas haja vida, né? Haja fôlego. Não, Ele soprou. Olha a intencionalidade, a intimidade nesse ato. Ele compartilhar o ar dele, o fôlego dele com a humanidade.
E não só assim, não só através da criação, né? Ainda assim, nos criando, ele nos deu características que são parecidas com ele nos fez a imagem e semelhança dele, fez em nós coisas que apontam para Deus. Com certeza, você tem, além da sua imagem, da sua semelhança, outras coisas que apontam para Deus, como a sua busca por amor, sua busca por obediência, a sua criatividade. O Senhor colocou em nós coisas, atributos que ele também possui, e essas coisas apontam para ele também. Então veja que coisa linda. Ele poderia ter simplesmente, como nós conversamos no devocional ontem, nos criado, nos deixado aqui e pronto, acabou, sabendo que nós falharíamos, sabendo que nós erraríamos, mas ele escolheu nos amar e viver um relacionamento conosco, com seres tão pequenos e tão frágeis. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vemos que o Senhor estava sempre vindo ao jardim. O Senhor descia ao jardim todos os dias para estar com Adão e Eva. E nós vemos isso através justamente da passagem em que Adão e Eva pecam, né? Em que Adão e Eva caem. Em Gênesis 3, quando há a descrição da queda, né, de Adão e Eva, quando eles comem do fruto proibido, um fruto que traria para eles o conhecimento do bem e do mal, naquele dia, naquele instante, o Senhor desceu ao jardim para mais um encontro. E o Senhor já sabia que Adão e Eva haviam pecado. O Senhor poderia ter do céu mesmo descido o castigo sobre eles, descido a disciplina e nunca mais ter aparecido no jardim. Mas o Senhor ainda assim desceu. E para mim, essa passagem mostra claramente a intenção de Deus em não dar fim ao relacionamento que ele desejava ter com a humanidade. Deus poderia ter cessado aquele relacionamento ali mesmo, mas não foi isso que ele fez. Ele estava comprometido e ele insistiu naquele relacionamento, mesmo sabendo que o homem e a mulher haviam falhado. E enquanto o Senhor estava descendo à procura de Adão e Eva, o que esses dois personagens que nós conhecemos tanto fizeram? Eles fugiram da presença de Deus, eles se esconderam porque eles estavam imersos na culpa, na vergonha, no peso do pecado. Então quem se distanciou de Deus não foi o Senhor em sua santidade, em sua glória, foi o próprio homem e a mulher. Eles escolheram o pecado, o prazer passageiro, né? Foram enganados ali pela serpente, que diz que eles ficariam tão inteligentes, tão sábios, tão conhecedores quanto Deus, né? Foram seduzidos pelo desejo e trocaram o maior e mais incrível relacionamento que eles podiam ter com Deus. E a partir dali, a partir daquele ato de Adão e Eva, não só o pecado adentrou ao mundo, como nós bem sabemos, como eles também criaram um fosso enorme entre Deus e a humanidade. E a partir dali nós vamos vendo, quando nós lemos o livro de Gênesis e todos os livros do Antigo Testamento, o quanto foi difícil para que outras pessoas se achegassem a Deus. O quanto foi muito mais fácil para a humanidade se distanciar de Deus ao invés de se aproximar do Senhor. Foi muito mais fácil eles pecarem, eles se entregarem aos prazeres da carne, ao invés de viverem em santidade, ao invés de voltarem para a origem deles que estava em Deus. E nós acompanhamos isso durante todo o Antigo Testamento. Ainda assim, nós vemos, enquanto a humanidade foge de Deus, enquanto a humanidade se distancia do Senhor, nós o vemos o tempo todo trabalhando para aproximar a humanidade dele, trabalhando para trazer a humanidade para si. Nós vemos o Senhor chamar um povo para ele através de Abrão, né, da vida de Abraão. Nós vemos o Senhor salvar esse povo lá nos dias do Egito, né, do faraó. Nós vemos o Senhor guiar esse povo pelo deserto. Nós vemos o Senhor transformar esse povo em uma nação. Nós vemos continuamente o cuidado de Deus. Se você ainda não leu todo o Antigo Testamento, leia, porque você vai ver o amor e o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E por fim, mesmo com esse povo que se distanciava do Senhor, pecava, trocava o Senhor por outros deuses e tantas outras coisas que eles fizeram de errado, o Senhor não desistiu de cumprir o que ele havia prometido, que é o envio do seu filho, né, de nos enviar Jesus para morrer por nós na cruz. Lá em Gênesis 3, no relato da queda, quando o Senhor começa a entregar para Adão e Eva as consequências do pecado, ele diz para a serpente que haveria um homem, né, que pisaria na cabeça da serpente. Ali nós encontramos uma profecia a respeito de Cristo e anos, centenas de anos se passaram, né, desde que aquele acontecimento rolou, né, desde que Adão e Eva pecaram até que Jesus veio. E Deus poderia ter desistido, mas o nosso Deus não desiste, nosso Deus não volta atrás. O nosso Deus é o mesmo hoje e sempre. E ele enviou o seu filho sem que nós merecêssemos. E para que, Thaís? Para que ele fez tudo isso?
Porque ele ama você, garota. Ele te ama, realeza. E ele deseja viver um relacionamento íntimo contigo. Você não merecia, eu não merecia. Nós não merecíamos receber esse amor, mas ainda assim ele derrama esse amor a nós. E nós vemos claramente, através da vida e do ministério de Jesus, que o que ele mais desejava compartilhar conosco, além, né, da palavra de salvação, além de nos salvar para a gente viver uma eternidade ao lado de Deus, mas o que Jesus queria nos dar era a presença do Pai. Era esse desejo pela presença, assim como Davi tinha. E muitas pessoas não entenderam isso. Nós vemos através do ministério de Jesus que muitas pessoas andaram atrás dele apenas para receber milagres, apenas para comer os pães que ele multiplicava, os peixes. As pessoas andavam atrás de Jesus para ver quem ele era, quem é essa celebridade que está andando nos nossos dias aqui em Cafarnaum, na Galileia. Quem é ele? Ele não é o filho de José? Nossa, mas ele está fazendo isso tudo? Muitas pessoas viram a Jesus face a face, viram o que você queria ver, mas ao invés de receber aquilo que ele tinha para dar a elas, elas ficaram mais interessadas no que elas podiam ganhar dele, ou em ver um espetáculo, um show, quando na verdade o que Jesus tinha de mais importante para compartilhar com aquelas pessoas era que eles recebessem a presença, era que aquelas pessoas recebessem a presença do Senhor. E é essa presença que Deus deseja compartilhar com você. E um exemplo que eu tenho justamente para te mostrar isso é através da vida da samaritana. Você lembra quando Jesus se encontrou com a samaritana? A samaritana já tinha sido casada 5 vezes e ela estava no 6º relacionamento. Além disso, ela pertencia ao povo samaritano, um povo que era inimigo do povo judeu, né? Eles tinham uma rincha, eles não se gostavam. Então, Jesus não só se aproxima de alguém que era inimiga, assim, do seu povo, né? E ali ele estava quebrando uma regra social ao se aproximar daquela mulher, como ele oferece para ela a água da vida. Se Jesus estivesse apenas preocupado em mudar a história humana daquela mulher, ele poderia ter dado para ela um relacionamento sólido, sabe? Um relacionamento firme, né? Ele poderia ter a ensinado a esperar por um bom homem e a se casar com um homem que seria bom para ela. Mas Jesus não estava simplesmente interessado em dar coisas pequenas e passageiras para aquela mulher. Ele estava interessado em fornecer a ela a água da vida. E o que é essa água da vida? A água da vida é a misericórdia de Deus, é o bálsamo dele, é a graça, é a verdade, sabe? É você entender que você tem um Deus que te ama, um Deus que está disposto a te salvar, e é um Deus que está disposto a te levar de volta às origens para o qual ele te criou, sabe? Um Deus que deseja te libertar de todo o pecado, para que você possa viver uma vida de liberdade nele. E mais do que simplesmente fornecer para aquela mulher os anseios da carne dela, os desejos do coração dela, Jesus ofereceu para ela a presença de Deus. Esse é o bem mais precioso que Deus tem para compartilhar conosco, a presença dele. E como filhas, você e eu precisamos provar dessa presença, precisamos viver nessa presença e precisamos ansiar essa presença. Thaís, os desejos do meu coração não são importantes? O meu sonho de me casar, de ter uma boa faculdade, de viver o meu curso, não é importante? Claro que é importante. Cada uma dessas coisas é importantíssima para a sua vida e Deus se importa com elas. Mas em primeiro plano, sabe, acima de todas essa sua lista de desejos, precisa estar a lista de um desejo muito especial, precisa estar o maior desejo, que é o desejo de contemplar a presença, de estar na presença, o desejo de estar ali com Deus. Nós precisamos entender como filhas de Deus que o nosso coração vai desejar muitas coisas dessa terra, que nossa carne vai ansiar, que a nossa mente vai se preocupar com coisas que são do nosso dia a dia, né? Com as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Mas o nosso desejo por estar na presença de Deus precisa ser maior que tudo isso. Nós lemos lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 28, Jesus explica, né, quais são os desejos da vida terrena, né, que nós desejamos, nós nos preocupamos com comida, com casa, com roupas, com coisas que são importantes para o nosso dia a dia. Mas nós precisamos ter como a nossa prioridade o reino de Deus. Nós devemos buscar o reino em primeiro lugar, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E a gente busca o reino como? Só fazendo coisas grandiosas ou só servindo lá na igreja? Não, nós buscamos o reino e nós priorizamos o reino nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Isso que você está fazendo agora é priorizar o reino. Acordar num sábado, numa terça-feira de feriado, cedo, num dia chuvoso ou num dia que você poderia estar descansando do seu trabalho, para você ter o seu tempo com Deus, para você estar na presença dele, isso é priorizar o reino.
Separar um tempo diário para o seu devocional é buscar o reino em primeiro lugar. Ir à igreja toda semana, quando você puder, é buscar o reino. Servir no seu ministério é buscar o reino. Dar o seu melhor nos seus compromissos, nas suas responsabilidades diárias também é buscar o reino, porque você está honrando a Deus com isso. Só que a nossa busca precisa ser maior para Deus. Ele precisa vir na nossa lista de prioridades primeiro. E nós não podemos buscar a Deus apenas com as nossas palavras, com os nossos lábios, sabe? A nossa busca precisa ser através das nossas ações diárias. Será que se você analisasse hoje o seu dia, a sua vida, né, a maneira como você organiza a sua vida, Deus estaria entre os itens de prioridade? Deus está na sua agenda? A presença dele está na sua agenda? Porque muitas vezes nós só recorremos a Deus para pedir que ele que ele interceda por nós, que ele cuide de nós, que ele nos salve, que ele envie aquilo que faltou. Nós nos preocupamos às vezes muito com a segunda parte desse versículo, né, do busque ao reino. As demais coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos as demais coisas, mas às vezes não queremos buscar o reino. Então hoje eu te convido a se preocupar em buscar ao reino, a se preocupar em fazer do reino a sua prioridade, o maior desejo do seu coração. Eu te convido, assim como Davi, a dizer como Davi, que você anseia por Deus, tanto quanto você anseia por água ou por comida, sabe? Isso é muito profundo. Não sei se você se lembra aí da última vez que você teve fome ou que você passou sede, mas tenta trazer à memória. Recentemente eu vivi uma experiência dessa. Eu fiquei tão ocupada trabalhando a tarde toda que eu me esqueci de comer. E quando foi chegando por volta das 6 da tarde, eu estava com tanta fome, que eu comecei a ver os efeitos, né, da minha fome. Eu fui ficando zonza, porque quando eu fico com muita fome, eu fico um pouquinho zonza, assim, eu perco a concentração, o foco, me foge muito o foco. E eu vou ficando um pouquinho fraca, eu fico de mau humor, pareço o Shrek, sabe? Viro um ogro e vai embora a Thaís princesa e entra a Thaís ogra. Porque vou perdendo, sabe? O meu humor, né? O meu cuidado, porque eu tô com fome, eu tô com muita fome. E eu vou perdendo também a perspectiva das coisas. Às vezes eu tô fazendo uma coisa que dá errado, ao invés de ver o lado positivo ou agir com calma, porque eu tô estressada, dá fome, eu já não vejo mais tanto aquilo. E é justamente nesse momento de fome que eu acho que eu mais preciso da graça e da misericórdia de Deus para me restaurar e para eu voltar a ser a realeza e deixar de ser a ugra. Então, e quando a gente tá com fome, por exemplo, nesse dia que eu tava com muita fome, nossa, teve uma hora que eu preciso ir comer. E aí eu larguei tudo que eu tava fazendo, todas as minhas responsabilidades, meus compromissos, pra ir lá comer, pra ir na cozinha preparar alguma coisa pra mim comer. E o que Davi está dizendo aqui nesse salmo é algo muito parecido. É claro que ele está falando da presença de Deus, mas é algo muito parecido nesse sentido de desejo e do que você vai fazer em prol desse desejo. Quando nós estamos com fome ou com sede, nós não medimos esforços para conseguir o alimento, para conseguir a água, para matar o desejo que é fisiológico da nossa carne, né? O desejo da nossa carne. Com Deus deve ser a mesma coisa. Nós devemos entender que a nossa alma, o nosso espírito, na verdade, ele deve desejar tanto a presença de Deus que ele deve gerar em nós essa fome de estar com Deus, essa sede de estar com Deus. E você, ao invés de sufocar essa fome, deixar que o pecado, que os desejos da sua carne, que as suas preocupações diárias sufoquem a sua carne, sufoquem, né, o seu desejo de buscar a Deus, ao invés de deixar que isso aconteça, você deve correr atrás da presença. Você não pode medir esforços para buscar a presença. Davi está nos incentivando a isso. Ele está nos incentivando a ter sede, a ter fome e a buscar dessa presença. Então, que nós possamos buscar essa presença todos os dias, que nós possamos não sufocar a nossa fome de Deus, mas alimentar essa fome e trabalhar em prol dela, sabe? Ao invés de, às vezes vem no seu coração o desejo de orar, mas ao invés de orar, você vai lá assistir uma série na Netflix, porque é mais cômodo assistir a série na Netflix. Ou às vezes vem o desejo de ler a palavra, você quer estudar alguma coisa, ou você sente que Deus quer falar com você através da palavra, mas ao invés de ir sentar lá na sua mesa e ler a palavra, você vai lavar a louça, porque lavar a louça está mais urgente. Ao invés de ir na igreja, naquele culto que você sabe que vai ser bom, que você está precisando louvar, que você está precisando ouvir uma palavra, você fica em casa, porque você cansou demais, você está cansado. A gente faz essas pequenas coisas. E é claro que em alguns momentos, gente, eu não quero deixar vocês na neura, né? Em alguns momentos a gente precisa
né? A gente precisa se preocupar com o nosso corpo, com a nossa mente, a gente precisa descansar, repousar, mas nós não podemos deixar que a nossa vida gire em torno de cuidar da nossa carne e do nosso corpo, sabe? Nós também precisamos cuidar do nosso espírito, é importantíssimo. E o nosso espírito precisa ansiar pela presença de Deus, precisa estar na presença. Ele precisa ter essa fome, essa sede insaciável, sabe? E nós precisamos todos os dias nos alimentar para preencher a nossa fome, preencher a nossa sede e também incentivar para que a gente continue tendo sede. Com Deus é assim, você nunca está satisfeito mesmo, sabe? Isso é muito interessante, porque quanto mais você orar, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estiver na presença, você não vai enjoar da presença. Você vai desejar provar ainda mais da presença. Você vai desejar estar ainda mais com Ele, passar mais tempo com Ele. Enquanto você, às vezes a sua fome física, né? Você deseja, tá com muita fome, aí você tá com vontade de comer uma pizza, você vai lá, compra a pizza, come a pizza. Depois você fica com a barriga cheia, o dinheiro da pizza pesa no seu bolso. A pizza acaba, né? Daqui a pouco o efeito dela acaba, você tá com fome de novo, né? E aí você vai saciar aquela fome de novo. E aí você às vezes vive em prol de comer, beber e dormir, né? Mas com Deus é diferente, porque com Deus você vai saciar, vai preencher os vazios do seu coração e vai ser tão bom que você vai desejar voltar de novo, porque você sabe que você precisa, porque você sabe que você foi projetada para isso, para buscar a Deus e estar com Ele. E princesa, quem nós seríamos se nós não estivéssemos buscando essa presença, se nós não estivéssemos nutrindo esse relacionamento com Deus? Veja o próprio Davi. Quem era Davi sem a presença de Deus? Ele era só um menino que trabalhava como um pastor de ovelhas. Talvez ele poderia ter crescido, se tornado um grande guerreiro. Mas veja o que ele fez quando ele foi dominado pelo pecado. Ele foi capaz de trair as esposas dele, né? Porque ele era casado com mais de uma esposa. Ele foi capaz de trair elas. Ele foi capaz de se deitar com uma mulher que era casada. Ele foi capaz de matar o marido daquela mulher para que o marido não descobrisse, né, que a Betseba estava grávida e que o filho era de Davi. Olha quantas coisas atrozes que ele foi capaz de fazer por causa do pecado. E é isso mesmo que nós somos capazes de fazer. Talvez não nessa dimensão, mas cada uma de nós tem os seus próprios pecados. Sem a presença, sem nutrir a presença, sem viver sem viver nessa busca de ser quem Deus nos criou para ser, nós também podemos ser. Nós somos, né, fracos e pequenos, assim como Davi foi, suscetíveis a coisas pecaminosas, terríveis, que vão entristecer o coração de Deus e nos distanciar da presença dele e de tudo aquilo que ele tem projetado para nós. Então, o que eu quero te convidar nessa manhã é que você reconheça que, como filha, você deve ansiar pela presença do Pai. Como filha, você deve desejar estar com Ele, independente das circunstâncias. Não espere a sua vida melhorar, sabe? Para você começar a buscar a Deus. Olhe para o exemplo de Davi. Davi buscou a Deus enquanto ele estava escondido em cavernas. Davi buscou a Deus enquanto ele estava fugindo do filho que estava perseguindo ele. Davi buscou a Deus quando ele tinha uma promessa gigantesca nas costas, a promessa de ser o grande rei de Israel, e ele se tornou o rei mais poderoso. Olha quão grande essa promessa era. E ele, mesmo carregando essa promessa, ele passou perrengues terríveis, e em meio ao dia a dia difícil dele, foi quando ele mais buscou a Deus, foi quando ele mais desejou estar na presença de Deus. Ele desejou estar lá, ele desejou passar tempo com ele. Quando ele estava fugindo, ele se lembrava do templo de Deus, né? Que na época o santuário não era suntuoso como o prédio que Salomão construiu para Deus, né? Era ainda o santuário que foi feito por Moisés, que era uma tenda, né? Uma tenda linda, mas ainda simples comparada ao templo que Salomão construiu para Deus. Mas ele desejava estar ali naquele tempo, naquele santuário de novo, passando tempo com Deus de novo. E Deus nos chama a ter esse mesmo anseio. Sabe como uma criança que deseja ver o pai após um dia de trabalho? A criança gosta tanto do pai, da presença do pai, de brincar com o pai, de estar com o pai, que ela fica ansiosa pela hora que o pai vai chegar em casa. Ela deseja, ela fica esperando na porta. Quando ela escuta o carro chegar, o ônibus passar, ela corre para a porta para esperar o pai chegar. É assim que nós devemos ser com Deus também, né? Hoje, falando do Dia das Crianças, nós estamos no Dia das Crianças, nós possamos lembrar da inocência e da pureza de uma criança que espera pelo seu pai na porta. A criança que deseja estar com o pai, brincar com o pai, passar tempo com o pai, contar tudo para o pai. Nós devemos ser assim também. E que horas, Thaís, eu devo ansiar pelo pai, né? Que horas eu devo encontrar o pai?
Você pode encontrar o Pai no seu devocional diário. Todos os dias, né? Separando um tempo para estar com Deus. Aquele momento que você passa ali no devocional pode ser a sua oportunidade de ter um reencontro com o seu Pai, de ser como uma criança na presença dele. Uma criança que quer contar o que você fez, o que aconteceu com você, o que está doendo, ou o que está te fazendo sorrir. Mas também uma criança que está disposta a conhecer do Pai, a ser ensinada, disciplinada por Ele, moldada. Então, que você possa ansiar pela essa presença, que você possa ser essa filha, essa menina que deseja reencontrar o Pai todos os dias, porque você sabe que seu espírito precisa disso e que você sabe que você precisa alimentar essa fome e essa sede do seu espírito, porque essa é a única fome que não é passageira, sabe? As coisas dessa terra vão passar, mas o seu relacionamento com Deus nunca vai passar. Você está plantando aqui para colher na eternidade. E o que adianta você ganhar a salvação, né? E se você não anseia pela presença de Deus nem aqui, você vai passar a eternidade, você vai pro céu pra quê, né? Só pra ser salva do inferno? Não, né? Você vai pro céu pra passar a eternidade conhecendo a Deus. A Bíblia diz que nós vamos levar a eternidade inteira pra conhecer a Deus, de tão maravilhoso e incrível que Ele é. E do quanto a nossa mente humana não é capaz de compreendê-lo em todo aqui na Terra, sabe? Então, que você possa começar a nutrir esse relacionamento agora. Se você não gosta de passar tempo com Deus agora, se você não consegue sacrificar um tempo para passar com Deus agora, se ele não consegue, você não consegue fazer dele a sua prioridade, está na hora de começar. Você não vai passar a eternidade com ele? Comece a trabalhar em prol desse relacionamento agora. É claro que tudo isso que você faz no secreto, tudo que você constrói com Deus, não determina a sua salvação. Você não é salvo pelas suas obras, né? Você é salvo por aquilo que Jesus fez por você. Mas o Senhor te criou e Ele te resgatou para que você possa viver um relacionamento com Ele. Então não perca a oportunidade de construir esse relacionamento e de ansiar pela presença dEle na sua vida. Essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que o coração de cada uma de vocês possa ansiar pela presença. Que como filhas nós possamos ansiar pela presença dEle e possamos trabalhar em prol desse anseio, né? Buscando mais dele, passando tempo com ele, cultivando esse relacionamento, que é o relacionamento mais precioso que nós podemos ter. Lembre-se, mais do que realizar uma promessa na sua vida, mais do que te dar uma bênção, mais do que trazer uma escapatória para os seus problemas, mais do que realizar aquele sonho do seu coração. Deus pode te dar tudo isso, e Ele dá mesmo, pode ter certeza. Mas mais importante do que tudo isso é a presença dEle. O tesouro mais precioso que Deus tem para compartilhar com você é a presença dele, é ele na sua vida, para que ele possa ser o seu Senhor, para que ele possa ser o seu Criador, para que ele possa ser o seu Pai, o seu Abba. Então abra o seu coração para receber dessa presença, para ser tocada por essa presença e para cultivar esse relacionamento diário com Deus, onde você vai nutrir a sua sede, o seu desejo de estar na presença de Deus. Busque, porque não tem coisa melhor do que isso. E o que você construir lá no secreto vai abençoar todas as áreas da sua vida. Quando você se mergulhar, se ver em volta na presença, sabe? Tudo isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Não se preocupe, porque o que Jesus disse é claro. Busque primeiro o reino e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando você foca em buscar o reino, foca em buscar a presença, foca em ser quem Deus criou para ser, Ele cuida de todas as coisas, pode ter certeza. Porque Ele é um pai bom que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Vamos ver aqui o que a Ana falou. Ela disse que a oração dela hoje cedo foi justamente sobre isso. Pediu a presença de Deus na vida dela. Amém, Ana. É isso aí. Essa deve ser a nossa oração diária. E nós precisamos ter também, gente, um coração racional, sabe? Uma fé racional. Porque nem todos os dias nós vamos sentir sede. Nem todos os dias nós vamos sentir desejo de estar na presença. Tem dias que você acorda, que às vezes você está tão cansada, tão exausta, né? Que você não está com vontade de ler a Bíblia, que você não está com vontade de orar. Então nós temos que ter também uma fé racional, que mesmo quando você não esteja com vontade, você busque. Talvez naquele dia você não busque com tanto ímpeto, sabe? Com tanta força, porque você está realmente cansado. Mas que você busque para que você nutra a sua fome e o seu anseio. Nós precisamos buscar a Deus mesmo quando a gente não sente vontade, ou mesmo quando a gente não sente algo diferente. Nem todo dia no seu devocional você vai sentir a presença e o calor do Espírito Santo, né? Nem todo dia no devocional você vai sentir que Deus está falando diretamente com você. Às vezes você está lá lendo uma passagem de genealogia e você não sente Deus naquela genealogia, né? E tudo bem, porque nem todos os dias Deus vai nos fazer sentir algo diferente no nosso momento devocional, na nossa oração. Nem todo dia você vai receber uma unção diferente, vai sentir algo diferente. Mas isso não significa que Deus não está lá com você.
Ele está lá com você, ele permanece com você o tempo todo, mesmo quando você não sente algo sobrenatural, sabe? Às vezes a gente se preocupa muito com o sobrenatural, deseja tanto sobrenatural, e às vezes a gente olha para a Bíblia atrás, né, do sobrenatural. Mas se você parar para pensar, quanta coisa aconteceu com os nossos personagens bíblicos que não foram coisas tão sobrenaturais assim. Veja, por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel, nós lemos vários atos extraordinários da vida de Daniel, né? Quando ele foi levado para a Babilônia, quando os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram presos na fornalha. Nós vemos Daniel sendo levado por uma cova de leões. Nós vemos vários momentos incríveis e extraordinários. Mas Daniel viveu momentos comuns e passageiros como eu e você. E às vezes a gente fica querendo viver uma fé só de extraordinário, sabe? Mas o comum também é muito importante. E mesmo quando Deus não falar com você de maneira extraordinária no seu devocional, ele vai falar com você de outras formas. Às vezes ele não vai falar ali no devocional, mas ele vai falar com você através de uma situação, através de alguém, através de uma pregação que você ouviu, através de uma música que você escutou. Então ele vai falar com você de várias formas. Então a gente tem que ter uma fé racional que continue buscando a Deus, mesmo quando a gente não veja coisas extraordinárias, mesmo quando a gente não veja coisas sobrenaturais, e também uma sensibilidade para perceber quando Deus está falando com a gente. Então tudo isso é importante aí na sua busca diária, no seu anseio diário. Como uma realeza, como uma filha de Deus, você deve desejar a presença e buscar a presença todos os dias da sua vida, amém? Agora nós vamos orar para que Deus possa encher o seu coração dessa presença, e o meu também, né? Encher da presença dele hoje e encher do anseio para a gente continuar na presença dele. Senhor, meu Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, por esse momento. O Senhor sabe, Pai, cada filha que está aqui e o que cada uma delas precisava ouvir nesta manhã. Que elas possam, Pai, ser preenchidas pela Tua presença neste momento. Que elas possam ser lembradas que há um Deus que as ama e que cuida delas e que está lá com elas agora, assim como está aqui comigo também. Pai, que todos os dias nós possamos sentir no nosso coração uma sede, sabe? Um desejo pela Tua presença, por estar mais perto de Ti, por Te buscar. E que as nossas ações diárias possam trabalhar em prol desse anseio, desse desejo. Nós possamos priorizar o reino e Te buscar em primeiro lugar todos os dias, independente das circunstâncias, independente dos nossos problemas, independente das nossas dores. Porque a Tua presença é aquilo que o Senhor tem mais precioso para nós. E nos ajuda, Pai, mesmo quando a gente não tiver com sede, mesmo quando nós estivermos cansadas e sobrecarregadas, a Te buscar e a estar na Tua presença todos os dias, para que assim nós possamos também trocar contigo o nosso fardo, que é pesado, que é duro, que é cansativo, pelo Teu fardo, que é suave e leve. Pai, enche o nosso coração de Ti e nos dê um coração que deseja por mais e mais de Ti. Como filhas, nós desejamos Te buscar, assim como uma criança busca pelo seu pai, com pureza, com inocência, com um desejo sincero. Que nós sejamos como crianças também, meu Pai. Eu oro e Te agradeço por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui, Paizinho, na Tua presença. Obrigada pela vida de cada uma das meninas que está participando desse desafio, por todas as outras meninas que ainda verão essa live, que ainda vão ouvir essa palavra, que elas possam ser tocadas e incentivadas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido para vocês, que tenha encontrado morada aí no coraçãozinho de vocês. E antes da gente terminar, eu queria compartilhar com vocês uma novidade. Eu falei ontem, né, na nossa primeira live do desafio, que hoje eu ia compartilhar uma novidade com vocês. E eu quero muito compartilhar isso, porque é um projeto muito lindo que tem nascido. Se vocês já acompanham aqui o Princesas Adoradoras, vocês já perceberam que nas últimas semanas eu venho trabalhando, né, num projeto grande e há bastante dias já. E é um projeto que eu tô, assim, muito impactada com ele. É um projeto grande, tem tomado realmente muito tempo, mas que eu estou amando desenvolvê-lo, sabe? E é um projeto que foi criado para você que tem dificuldade de criar a sua vida devocional, para você que sofre com a inconstância, para você que sofre com a falta de foco, a falta de concentração, sabe? Para você que, por mais que deseja ter uma vida devocional diária, não tem conseguido construir essa vida devocional diária. É justamente para você que deseja viver um relacionamento íntimo e profundo com Deus, para você que deseja construir a sua vida num lugar secreto, que eu criei a mentoria de Volta ao Jardim. A mentoria de Volta ao Jardim foi pensada para ajudar meninas e mulheres a desenvolverem as suas vidas no lugar secreto,
vencendo as suas dificuldades. Eu também já travei muitas dificuldades. Eu sofri com inconstância, com a falta de tempo, com a falta de foco. Eu travei muitas batalhas, sabe, para vencer essas dificuldades. Porque por mais que eu estivesse na igreja há muito tempo, porque eu cresci numa casa cristã, né, cresci na igreja. Por mais que eu estivesse na igreja há muito tempo, eu tinha dificuldade de construir a minha vida devocional diária. E nos últimos anos, eu não só construí, como venci, né, essas dificuldades com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, como eu aprendi muitas coisas nesse sentido também. E eu quero compartilhar tudo aquilo que eu aprendi com você, tudo aquilo que eu aprendi nesse processo com vocês. Então, se você deseja vencer as suas dificuldades, se você deseja lutar contra os inimigos da sua vida devocional, sabe? Eu te convido a conhecer a mentoria de Volta ao Jardim. A mentoria, ela vai funcionar durante um prazo de 30 dias e durante esse período eu vou te mentorear, vou te ajudar a vencer as suas dificuldades. E na mentoria você vai ter acesso a um monte de coisa legal. Você vai ter acesso a aulas sobre vida devocional, nós vamos refletir sobre vários aspectos da vida devocional. Você vai ter acesso a desafios para construir a sua vida devocional. Você vai ter acesso a um método, o método CPA, que é um método que eu criei com base na minha experiência para construir a minha vida devocional. E eu quero abrir um parêntese aqui, porque eu não gosto desse negócio de método de receita, sabe? Que te garante sucesso imediato. Não é isso que o método CPA é. O método CPA, ele contém várias dicas e várias estratégias que me ajudaram, que eu percebi estudando e observando a vida de outras pessoas que funcionaram para elas também. Então ele não é uma receitinha pronta que vai te garantir um sucesso imediato, porque não é assim que a gente constrói a nossa vida devocional. Mas no método você vai encontrar um passo a passo que pode te ajudar a começar a construir a sua vida devocional. Então eu estou muito feliz de compartilhar esse método com você, porque eu tenho certeza que ele vai te abençoar. E talvez ele não funcione, sabe, do jeitinho que ele tá lá, mas a gente pode modificar e encaixar na sua vida para que ele dê certo para você. Você vai ter acesso também a e-books com devocional, a lives semanais ao vivo comigo, vai ter acesso a um grupo, uma comunidade exclusiva no Instagram, uma comunidade exclusiva no WhatsApp só pra gente da mentoria. E durante 30 dias eu vou te mentorear bem de pertinho. Após 30 dias, você não vai estar sendo mentoreada tão de perto assim por mim, mas você vai continuar tendo acesso durante um ano às suas aulas na plataforma Hotmart e também vai ter acesso aos materiais que eu vou divulgar, as lives no Instagram da comunidade exclusiva que a gente vai ter. Então você vai continuar por dentro de um monte de coisa, só que a mentoria dura 30 dias. Mas tá muito legal e tá por um precinho muito bacana de R$ 39,99. É um precinho significativo, assim, simbólico para você abençoar o meu trabalho, porque tá dando trabalho montar tudo isso, mas eu tô fazendo com muito amor e com muito carinho. Então, se você quer fazer parte, se você quer conhecer, se você deseja lutar contra as suas dificuldades na vida devocional, eu te convido a conhecer a mentoria de Volta ao Jardim. O link para a mentoria, para você conhecer, ver tudo direitinho, as regras, o que você vai ter direito, como que vai ser, como que vai funcionar, tá na bio aqui do nosso Instagram, aqui no Princesas Adoradoras. Então depois que acabar a live, se você tem interesse, vai lá, veja. E se você puder, garanta a sua vaga, porque as vagas são limitadas, tá bom? As turmas precisam ser pequenas para que eu consiga mentorear todas as participantes de perto. Então as vagas vão fechar rapidinho. Então vai lá e garante a sua vaga se você puder, se você deseja, tá bom? É isso, a mentoria foi pensada com muito carinho para abençoar a sua vida e eu quero te ajudar a vencer todas as suas dificuldades para construir a sua vida devocional, nossa, travei aqui, para você construir a sua vida devocional também, tá bom? Existem muitos obstáculos para vencer na hora de construir a nossa vida devocional, mas a melhor parte é saber que Deus pode nos ajudar a vencer cada uma dessas dificuldades. E na mentoria eu quero te ajudar a vencê-las, compartilhando tudo aquilo que eu aprendi, compartilhando também a minha jornada. Mas é claro que a mentoria não é sobre a Thaís, a mentoria é sobre Deus e nele nós vamos encontrar todas as estratégias que nós precisamos para vencer as nossas dificuldades. Eu estou tão empolgada para divulgar esse projeto, né, para compartilhar com o mundo esse projeto que surgiu no meu coração há algumas semanas, que foi uma resposta de Deus, porque era algo que eu estava procurando e pedindo a Ele, que eu fiquei até aqui com a garganta embargada, travando, porque eu realmente estou emocionada e feliz de compartilhar esse projeto com vocês. Se você quer saber mais do projeto, né, mais da mentoria, vai lá no link na nossa bio para você conhecer a mentoria de Volta ao Jardim, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, ficar com alguma dúvida, quiser saber algum detalhe dela, pode me mandar mensagem que eu estarei respondendo. E durante a semana eu vou falar mais a respeito dela também. Mas se você quer garantir sua vaga, garante, porque as vagas são limitadas, tá bom? Vai ser um prazer te ter lá na mentoria e te ajudar a construir uma vida devocional constante, transformadora e prazerosa. Você nunca mais vai ser a mesma, porque você vai construir
a sua vida devocional e assim como o Davi, você vai ansiar pela presença e trabalhará em prol desse anseio diariamente, tá bom? É um prazer imenso poder compartilhar esse projeto com vocês. Deus te abençoe, Deus te guarde, que a palavrinha continue aí falando no seu coração, te moldando, te transformando durante todo esse dia, tá bom? E nós nos encontramos amanhã para mais uma live devocional. Não esqueça de vir, trazer sua Bíblia, trazer sua xicrinha de café, para que você possa se nutrir aí também, manter o foco, trazer um caderninho para você fazer suas anotações e cumprir os desafios do Desafio 7 Dias do Jardim lá no nosso grupo de Instagram, do WhatsApp, hein? Lá você encontra desafios diários para que você permaneça conectada com Deus. Então, cheque o grupo para você ver quais são os desafios de hoje, que eu vou postar daqui a pouco. E nós nos encontramos amanhã para mais uma live, tá bom? Convida uma amiga para participar desse momento maravilhoso com a gente. Deus te abençoe e te guarde, e se Ele permitir, nós nos encontramos amanhã. Um beijo, tchau, tchau, graça e paz. Um dia maravilhoso para vocês, hein? Curtam aí o feriado na presença de Deus.